pessoal, tudo bem com vocês? A gente andou sumidinho, mas estamos de volta com bastante novidade, bastante tema, muita coisa bacana pra gente conversar, interagir, enfim. Foram meses aí afastados do YouTube, né? Essa pandemia, mas a gente tá trabalhando, parece que mais, né? Em casa, escolas e aulas e projeto, um novo estúdio que vocês vão acompanhar lá no Instagram e trazendo novos conteúdos nesse novo formato aqui de vídeo para vocês. Vamos começar então? Algo que a gente sentiu bastante nesse processo de pandemia é a questão da adaptação do professor, né? Como esse novo professor, como que ele tem que se portar diante do aluno, como ele organiza a sua rotina de vida, enfim, pessoal, profissional, e é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. Nós estamos com os slides aqui na frente, a gente vai passando, vai comentando com vocês superficialmente aí algumas coisas, os pontos importantes, para a gente poder dar continuidade no trabalho que a partir do ano que vem vai ser vai exigir muito da gente, né? Com suas novas habilidades aí. Exatamente. Mas antes de falar de habilidade, é importante a gente falar da nossa saúde também. A gente consegue se reorganizar, a gente consegue se reinventar desde que a gente esteja bem, emocionalmente, fisicamente, enfim. Então, antes de falar de habilidade, vamos falar de saúde. Exatamente. Vamos lá, rotina diária. A Mônica, como neuropsicopedagoga, ela vai poder falar melhor para vocês com a importância do cérebro ter contato com uma rotina. Geralmente a gente ouve falar assim, tudo que cai na rotina estressa, cansa, cair na rotina é um problema. Depende, nem tudo vira um problema, né? Principalmente quando a gente fala do nosso dia a dia, o nosso cérebro ele precisa dessa previsibilidade. Uma coisa que eu sempre comento, o autista, por exemplo, ele tem tudo lá extremamente organizado, a rotina dele com cardzinhos, o que ele vai fazer, em que momento, e ele vai tirando. O nosso cérebro agradece demais. O nosso cérebro ele nunca é pego de surpresa. A gente sempre sabe o que vai acontecer, o que vem depois daquela atividade, daquilo que a gente está fazendo. Então a rotina é fundamental também para a nossa qualidade de vida, também para a nossa saúde. Rotina pessoal, rotina profissional. Nós professores, e me incluo nessa, porque é um processo de adaptação a essas nossas mudanças, né? Então me incluo nisso também. A gente faz eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que cuidar de casa, filho, ir para academia, e mais escola e planejamento. Parece que a gente vive 24 horas em função da escola, na verdade, porque tem planejamento, tem atividade para preparar, papelzinho para recortar. E qual é o momento do dia que a gente se dedica aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso lazer, à nossa diversão, enfim, e até mesmo aos nossos afazeres domésticos, né? Eu particularmente adoro rotina. Ele é muito organizado. Quem me acompanha nos stories aí no Instagram pode perceber que eu amo segunda-feira, eu amo as segundas-feiras. A sensação de cumprir rotina, de cumprir missão, me traz uma satisfação muito grande. E uma coisa que eu sempre falo, aí trazendo para a neurolinguística, que é uma das minhas especializações, o planejamento é super importante. Você viver, uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi isso, você viver sem planejamento é a mesma coisa que você dirigir um carro olhando no retrovisor. Você sabe de onde você veio, mas não sabe para onde está indo. Então é super importante se planejar, faz seus post-its, eu tenho os meus eletrônicos, minha planilha do Excel, e vai ticando, coloca no papel. Tudo que é importante vai para o papel. Você não entra num banco, pede um empréstimo e dá um aperto de mão. Você assina um contrato. Você não financia uma casa e fica de boca a boca. Você assina um contrato. Quando você casa, você assina um contrato. Coisas importantes vão para o papel. Então é super importante você fazer planejamento a curto, médio e longuíssimo prazo. Quanto maior o prazo, quanto maior o nível que você estiver, maior tem que ser o seu poder de poder se planejar. Até porque quando a gente coloca no papel, quando a gente cria essa expectativa, as coisas ficam um pouco mais próximas de acontecer, né? Eu quero comprar um carro, eu quero tal carro. E aquilo parece tão distante pra gente, aquilo é uma realidade que fala assim, nossa, mas isso vai demorar anos. Quando a gente se organiza, quando a gente organiza a nossa vida financeira, organiza a nossa vida como um todo e se planeja para isso, as coisas acontecem muito mais rápido porque a gente se organizou, né? Então é muito importante. Eu sou pedagoga e eu adoro coisinhas de papelaria. Eu adoro um plannerzinho. Eu tenho um planner de papel, eu tenho um planner de lousinha.
organize-se da sua maneira. O Thiago não, é tudo no Excel, no computador. Cada um tem o seu jeito. Então, observe qual é a melhor forma, como te agrada, se você é aquela do post-it, se você é o do planner, se você é o tecnológico. Tem agenda no celular que vai apitando, vai nos dando aí orientações. Então, veja qual é a melhor forma para você e comece a organizar, planejar o seu dia e a sua vida. Isso mesmo. O planejamento ajuda, como ela falou, você a atingir os seus objetivos muito mais fácil. Por exemplo, ler um livro. Todo mundo sabe que é importante a leitura. Todo mundo sabe o quão bem faz você ler livros. Mas normalmente as pessoas falam que não tem tempo ou não tem paciência. Mas pensa comigo. Vamos pegar aí um livro de 300 páginas, tá? Se você fizer a leitura de 10 páginas por dia, em um mês você leu esse livro inteiro. E 10 páginas você vai perder ali o quê? 15 minutos, 20 minutos, fizer uma boa leitura? Até menos. Então olha só, em um mês você leu um livro de 300 páginas. Em um ano você leu 12 livros. Agora pega a sua idade. Na sua vida inteira, quantos livros você leu? Imagina você podendo ler 12 livros por ano. Em 5 anos você leu 60 livros. Isso é poderosíssimo. O conhecimento é a nossa grande arma. Uma outra dica que eu também vou deixar aqui para vocês, utilizem ou experimentem o método tomate. Ele só tem esse nome porque quando ele foi pensado, usaram esses, como chama de cozinha? Esses temporizadores de cozinha, esses reloginhos de cozinha, e era no formato de tomate. Como que funciona esse método tomate? Uma coisa que nos desvia muito a atenção, faz a gente perder o foco da nossa rotina, são as redes sociais, celular. A gente perde muito tempo, né? Olhando, conversando, xeretando no Instagram, no Facebook. Então uma dica qual é a sua primeira tarefa do dia? Minha primeira tarefa do dia é preparar um café da manhã. Ok, prepare, eu não sei aí quanto tempo você vai levar, mas por 25 minutos não se distraia com o celular. A cada 25 minutos pare 5, aí olha o seu celular, mas por 5 minutos, ou para descansar, para dar aquela voltinha e volta no seu foco, volta na sua atividade, o café da manhã. Só pare essa rotina, só pare de organizar, planejar o seu café a hora que você terminar mesmo. Não perca o tempo, o foco com o celular ou com outras atividades do seu dia. A gente começa a fazer o café da manhã, aí a gente lembra que tem que arrumar a cama, aí a gente lembra que tem que lavar o banheiro, aí a gente lembra que tem que atender alguma questão da escola. Foco. A minha primeira atividade é essa, só pare a hora que você concluí-la. 25 minutos, uma pausinha de 5, mais 25 minutos, uma pausinha de 5 e assim até terminar, tá bom? Terminou a sua atividade, dê uma pausinha de 30 minutos, um pouquinho maior, dê uma caminhada, levante, beba uma água, isso é super importante. Pro item 2. Vamos pro 2 então? Bora lá! Alimentação diária, e aí o Thiago ele fala com muito mais propriedade do que eu. Pessoal, alimentação, outra coisa que todo mundo sabe da importância. Por que eu falo de alimentação? Porque também é uma das minhas especializações em nutrição clínica e metabolismo. Eu me apaixonei pela ciência dos alimentos e desde então eu venho estudando e aperfeiçoando e passando conhecimento para todo mundo. A importância de se alimentar. Você tem uma rotina alimentar? O tempo é uma das maiores justificativas das pessoas. São duas, na verdade, tempo e dinheiro. As pessoas acham que para se alimentar de forma mais saudável, elas vão gastar mais tempo e gastar mais dinheiro. Para quem acompanha a gente no Instagram, vai perceber, vai enxergar no dia a dia, nos nossos stories, que na verdade a gente gasta muito menos tempo e muito menos dinheiro também. Porque a grande importância de uma alimentação saudável, eu não vou aprofundar tanto aqui em alimentos, porque o nosso tempo é curto, eu vou fazer um vídeo só disso, mas a grande importância numa alimentação saudável são mais as renúncias do que aquilo que a gente vai colocar na alimentação. Porque todo mundo está atrás de um chá que emagrece, um chá que diminui a pressão, uma pílula mágica, mas ninguém está preocupado naquilo que vai ter que abrir mão. No suco de fruta, no refrigerante, sim, suco de fruta faz mal. No suco de fruta, no refrigerante, no industrializado. É aquela regra, descasque mais e desembrulhe menos, tá? Aplicando isso de forma geral, a sua alimentação automaticamente passa a ser muito mais saudável. Infelizmente, né, hoje a gente desembrulha muito mais, porque
porque os industrializados eles são muito mais práticos, né? Os fast foods são muito mais práticos. Comer uma fruta dá trabalho, descascar a manga, faz uma meleca danada, então eu vou lá, o bolo de pote é mais rápido, né? No nosso dia a dia que é tão corrido. Então, aí, talvez aí o nosso grande mal, a praticidade, né? E a gente esquece de observar que, de repente, essa praticidade, para ela ser tão prática assim, acarreta algumas outras coisas que vão fazer muito mal para nossa saúde, né? Você pega um miojo que fica pronto em 3 minutos, há de desconfiar de algumas coisas, né? Se você chegou agora no canal, tem vídeos anteriores falando sobre açúcar, refrigerante, limão, inteligência emocional, transtorno de ansiedade. Dá uma olhadinha lá. Talvez por aqui vai aparecer alguns cards relacionados a isso. E é o que eu falei, isso daqui está sendo um geral de assuntos variados que a gente vai detalhar para vocês. Qual que é o intuito aqui? Como neuropsicopedagogo e pedagoga, como pedagogo, professor de matemática e com as especializações todas que nós temos, a gente quer fazer uma educação em saúde integrada. Então a importância de trabalhar de maneira integral para identificar e mostrar para vocês o que a alimentação interfere no processo de alfabetização, o que a psicomotricidade interfere no processo de aprendizagem, e que tudo está relacionado e a importância dessas coisas. É isso aí. Depois a gente fala também um pouquinho de saúde, corpo e mente. Tá aqui, corpo, mente e alma. A partir do momento que a gente começa a entender e tentar ressignificar o nosso estilo de vida, enfim, as nossas práticas, a gente começa a ver a importância da nossa saúde física e da nossa mente também. Em alguns outros videozinhos eu já falei sobre inteligência emocional, o quão importante é a gente se conhecer, a gente conhecer aquilo que a gente gosta, aquilo que não gosta, aquilo que nos faz bem, que não nos faz bem. Isso é fundamental para a nossa qualidade de vida. Saber dizer não, saber dizer sim, saber controlar os nossos instintos e os nossos impulsos. Exatamente. Como ela falou, corpo, mente e alma é uma tríade. Como a gente tinha falado, como está tudo interligado, a gente partiu dessa filosofia para as especializações necessárias para montar, né, no caso aqui da escola, um projeto para os alunos e professores, partindo daí nosso piloto e mostrar para vocês, em parceria aí com a FTD, Editora de Educação, levar para as escolas isso daí, esse conhecimento que é necessário. Tá ficando, o mundo, a vida está exigindo cada vez mais de nós, então ele está sendo empurrado para a gente, é obrigatório aprender. Antigamente a gente se falava de autismo, hoje está muito bem falado, ainda não existe um diagnóstico certo, né, exato, que dê ali sim ou não, né? Na verdade a gente ainda não sabe o que causa o autismo, né? Por exemplo, a síndrome de Down a gente sabe que é uma falha genética, mas o autismo, o que é? De onde vem? Já se falaram em vacinas, mas na verdade ninguém sabe. Falando nisso, então, você me fez lembrar do glúten, por exemplo. O glúten, de antigamente, da época de Cristo, tinha somente 14 cromossomos. Hoje ele tem mais de 40 cromossomos. O que acontece? O glúten tem uma proteína chamada gliadina. É uma proteína muito difícil de ser digerida pelo nosso organismo. Qual que é o problema? A linha genética, a linha de código dela é igualzinha uma parte do nosso DNA, do nosso genoma. E ele entra como um corpo estranho no nosso organismo. Tudo que entra como um corpo estranho no organismo, nosso sistema imunológico dá um jeito de destruir, dá um jeito de eliminar. O que acontece? Se ele dá um jeito de destruir essa gliadina, ele descobriu um jeito de destruir essa proteína, certo? Só que essa proteína tem uma linha igualzinha à nossa. Então, se ele descobrir um jeito de destruir essa linha, ele vai automaticamente destruir a nossa linha. E aí começa a dar problema onde? Na tireoide, que é um problema muito comum em mulheres, porém os homens também vêm aumentando cada vez mais o número de problemas de hormônio. Então, isso influencia total no processo de aprendizagem, neurologicamente falando. Essa é a importância dessa integralidade de uma conversa de especialista de uma nutrição, com um neuro, com um psicológico, com um psicólogo, com um psiquiatra, um gastro. Essa integralidade que é a nossa filosofia é super importante. Bom, nesse primeiro vídeo, então, a gente falou sobre rotina diária e alimentação. E espero que vocês tenham gostado de verdade. Faltam mais dois passos aí para completar esse nosso primeiro bate-papo, que vai ficar para o próximo vídeo. Não vamos dar spoiler? Pode falar. A gente vai falar sobre corpo e mente. E o outro é sono. A importância do sono numa boa recuperação do seu organismo, num bom desenvolvimento cognitivo, num bom trabalho cerebral, intestinal, né, num bom trabalho emocional também. A gente vai falar sobre
hobby também, que é super importante para a nossa qualidade de vida. Exatamente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Mandem no direct do nosso Instagram, que está aqui na descrição, suas dúvidas, sugestões, perguntas sobre sua alimentação, sobre um trabalho emocional, atividades para fazer. Mesmo se você não é professor, não tem amigos professor, compartilhe, porque esse é um assunto de saúde, é um assunto para todo mundo, né? Como nós professores, tanto escolas do ensino, da educação infantil até o ensino médio praticamente, o assunto pode ser trabalhado de maneira geral com os nossos colegas de trabalho. Porém, é saúde, serve para todo mundo. E além disso, a gente fala de BNCC, né? Nós professores já cansamos de ouvir falar de BNCC e das 10 habilidades que a gente precisa desenvolver em nossos alunos. Se precisamos desenvolver nos nossos alunos, precisamos desenvolver em nós todos, né? Então, fica com a gente, aproveita, ativa o sininho, porque acho que a partir de agora toda semana vai ter vídeo novo para vocês, Exatamente. com temas diversos e para toda a família. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até sempre. Até sempre.